Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para a gente falar sobre um assunto hoje que é todo mundo conhecer essa palavra em algum momento da sua vida e provavelmente hoje a maioria das pessoas conviva com essa palavra, né? Eu acredito que sim. O tema que se apresentou para hoje é insatisfação. Hoje nós vamos falar sobre insatisfação. O que é isso? Como trabalhar com isso? Como transmutar isso? Como transcender isso? Vamos ver o que a gente fala a respeito. E antes de eu iniciar, eu quero lembrar que temos o apoio no nosso programa da Vita Cosmic, que é uma empresa sediada na Suíça e que organiza eventos com palestras e cursos de brasileiros na Europa. Se você quer abrir um mercado para você na Europa, a Vita Cosmic está lá exatamente para isso. Você tem aí o endereço no seu monitor, entre em contato e apresente a sua proposta. Nosso programa também é apoiado pela Era de Aquários Viagens e Turismo, que é uma empresa especializada em viagens exotéricas, principalmente na região dos sistemas geográficos de Taparica, do Roncador e também Sul Mineiro. Então, se você quiser uma viagem esotérica e também outros tipos de viagem, entre em contato com Era de Aquários Viagens e Turismo, aí nesse endereço que você está vendo no seu monitor. E dando também, lembrando o lançamento que nós fizemos no programa anterior, que são os 228 programas, incluindo o de hoje aqui, né? Onde Jorge Antônio Ouro e eu estamos aqui há quase 11 anos, passando esse tipo de informações para vocês. Estão reunidos em 4 DVDs. Cada DVD tem mais ou menos 52 áudios de programa, e onde você pode adquirir para você ter na sua casa, no seu carro, onde você quiser, no seu smartphone, para você ouvir todos os programas inteligentes. São 4 DVDs, contendo todos os 227 programas. Aqui, tá aqui, ó. Então você escreve para contato, você está vendo o endereço? contato@vidainteligente.tv.br. Então é isso aí. E aí, Jorge, como é que tá? 100%. Agora eu não tenho o que reclamar, né? Porque agora não furamos nada, 15 dias você está de volta. Uhum. Porque a gente como é que se diz? Parece que é estranho, é como se fosse não é vício, não posso dizer vício porque não é. Parece que é uma obrigação. Uma obrigação, um compromisso que você tem, entendeu? Aquele compromisso fica batendo. Um hábito, né? Olha, hábito chega a ser um vício, né? Não sei. O vício é um mau hábito. Ah, tá, boa, saiu bonito. É um mau hábito, Um hábito construtivo, você pensar pelo bem da humanidade. Porque vai se formando o negócio, quer dizer, eu fico ansioso assim, daqui a 15 dias, vamos lá. Você vê que eu sou chato pra caramba, fico te cobrando, vamos lá. Não, você não é chato, você faz o que é necessário, porque essa parte de horário, de dias, coisas assim, isso não faz parte da minha realidade, então aí se você não me... não faz parte da minha, sangue europeu, né, essas coisas. Não. Então, e aí fica isso aqui, aí eu cobro você. Aí as pessoas criam esse negócio, acho que já falamos aqui no Vida Inteligente, eu acho, ansiedade, meu Deus. E isso aí somatiza em mim, reverbera em mim, a ansiedade de todas as pessoas que esperam um novo Vida Inteligente, principalmente com você, vai sobrar tudo pro greguinho, entendeu? E aí eu tenho que administrar e fazer com que isso aqui se torne realidade. Então, mas é uma coisa muito gostosa. Isso é uma ocorrência física, né? Porque gera a expectativa, Exato, né? Então aí você pode... A expectativa do SPEC, né? É você ver antecipadamente. Isso. Então cada um vê antecipadamente e como em cima de uma única coisa, o conjunto gera uma força maior, né? Que é o somatório das expectativas do que pode vir a ser falado. Esse conjunto de expectativas, isso aqui é uma coisa interessante, ele toma corpo e interfere na tua própria escolha de assunto. Pode ter certeza, né? Porque eu sofro essa influência, com certeza. Sim, né? No mundo, a mentalização do assunto que as pessoas querem, como a intuição onde é que está no éter. E o éter tem as ideias de todas as pessoas. É assim que acontece a magia ou a teurgia, que é um conjunto de seres pensando conscientemente ou fortemente com determinado objetivo para realizar alguma coisa. É como diz o professor Henrique José de Souza, né? É um pensamento altruísta e generoso, ele concorre não só para o benefício de quem o cria,
né, mas para alteração do próprio meio que lhe dá origem. Então, essa mecânica de em conjunto desejar ou esperar alguma coisa é a fonte da magia. Bacana, isso é bom. O importante é que a gente se sinta bem e todo mundo se sente bem. E essa egrégora que você vê que eu te liguei ontem de uma pessoa que nos visitou aqui, né? E que queria Sim, foi. participar. Então é essa coisa. Então você se sente útil, você se sente agradável. Isso é muito bacana das pessoas procurarem. E essa pessoa de ontem que nós fizemos contato, eu te telefonei, ela está trazendo uma outra pessoa, sabe, que é junto. Então é assim, vai se formando aqui um pequeno formigueiro que vai tomando corpo, né? É que, sabe assim, esse núcleo de emanação de conhecimento cíclico, né, que é a ordem secreta que dá cobertura ao avatar, isso acontece ciclicamente, né? Então ela opera como se fossem 3 círculos para com a humanidade. O círculo interno é aqueles que acompanham o processo, né, durante toda a sua vida, ou depois que encontram, vão em frente até o final da vida. O segundo círculo é aqueles que vêm ter esse primeiro círculo e por uma outra razão qualquer da vida saem e vão seguir com o seu próprio caminho, né? E o terceiro círculo é aqueles que jamais virão para o primeiro ou segundo círculo, mas por ter contato com uma pequena parcela do conhecimento que emana desse núcleo gerador, que é o próprio avatar, tem a sua vida transformada, né? Esses 3 círculos, eles devem abarcar toda a humanidade. Isso é bacana. E por falar nisso, nada é por acaso, né? Até eu postei uma foto minha e do Jorge essa semana passada, não lembro quando, e escrevi de propósito, para ver se as pessoas estão ligadas, né? Encontro casual pela manhã. Lembra aquela foto que nós tiramos na rua? Sim, ali que que eu eu tava encontrei? com a minha Isso, filha. exato. Eu tinha chegado ali, aí um monte de gente escreveu, não, casualidade não existe, vocês sabem bem. Então foi bom, né? Foi bom porque... Né? Existe a causa. Exatamente, as pessoas... Hoje, inclusive, o Aquiles do Rio de Janeiro falou, vocês dois sabem que não existe casualidade, né? Mas é isso. Eu fiz propositalmente para que fosse... para ver se as pessoas estavam atentas. Fala. E só com essa questão que isso é um trabalho, assim, claro. Esse encontro quinzenal é um trabalho. Isso eu vou continuar falando. Para mim, quinzenal, para você diário, né? E tem uma coisa muito interessante, e aí tem a ver com a iniciação, e tem a ver com o assunto que você quer conversar hoje, que é a insatisfação, né? Que é assim, sabe que a humanidade sofre, né? Porque é necessário que ela sofra, porque uma vez criado o desequilíbrio entre as 3 gunas da matéria, né, que a matéria, quando ela vai se manifestar, ela se manifesta em 3 hipóstases, 3 gunas, né, que é Sattva, Rajas e Tamas, né, e enquanto a ação humana vai gerando a matéria tamásica, a matéria vermelha, que é a matéria da ignorância, do mal, do ódio, do feio, dessas coisas assim, né, isso cria uma densidade, e a única maneira dessa coisa densa se esgotar é ela acontecendo. Tanto é que, por exemplo, assim, então, em determinado país tem um adepto ou um ser qualquer que tenha vindo especificamente para dar uma direção para aquele país, okay. Né? Não explicitamente, mas implicitamente aconselhando alguém, fazendo uma coisa assim, sem vir à luz do dia. E às vezes aí esse povo toma uma decisão qualquer e essa pessoa sabe que esse povo vai sofrer, mas ele não pode fazer nada, porque daí no sofrimento é que se esgota a matéria tamásica, para daí então haver a possibilidade de ele fazer o que veio fazer. Percebe que às vezes a coisa é tão densa Sim. que só a própria humanidade pode colher seus próprios espinhos, né? E o ser que veio para ajudar, ou os seres que vieram para ajudar a humanidade, tem que aguardar e esperar. E com relação, porque eu estou falando isso com relação ao trabalho, então tem Sattva, Rajas e Tamas, né? Que é o amarelo, o azul e o vermelho. O trabalho, né? Quer dizer, isso que a gente tem feito de tentar compartilhar impressões na esperança, na expectativa que isso possa ser útil para quem um dia venha a ouvir, né? Isso é um grande caminho
para fazer com que tamas, que seria a inércia, se transforme em sattva, né? Que é o princípio superior. Então, o trabalhar por si, o trabalhar pelo próximo, cada um dentro das suas possibilidades, cada um dentro da sua tônica, é um grande elemento, é uma grande mecânica geradora de matéria sátvica, né? E a matéria sátvica, que é assim, que é a consciência, é que tem a consciência, que é sattva, tem a atividade, que é rajas, e tem a inércia, que é tamas. O da consciência à alma, através do trabalho construtivo, dentro do bem, do bom e do belo, é um dos grandes remédios para se resolver, né, a insatisfação, porque ele resolve o medo máximo da alma, que é o que a gente vai conversar agora, que é a não perenidade. Perfeito. E lembrando bem o tema de hoje, o que a gente vem falando, que é incrível isso aí. Eu fico aqui só de observador, né? Mas eu observo mesmo, então... Observador de dentro, né? Sei lá. Então, e é interessante como as coisas parecem que não tem nada a ver e tem tudo a ver do que a gente está falando. Por exemplo, nós estamos falando do Vida Inteligente, esse trabalho que a gente vem fazendo há 11 anos. Primeira coisa, se vocês pensam, a gente se diverte aqui, a gente gosta, o Jorge não está aqui por acaso, eu também não estou por acaso. Eu gosto muito. Eu também, então, senão eu não sou obrigado a uma série de coisas. Porque assim, só desculpa, eu vivo num mundo de silêncio, né? Isso aí. Eu não tenho com quem conversar, então, né? Isso mesmo. E a oportunidade que eu tenho para conversar é quando eu venho aqui cada 15 dias conversar assim, assuntos que sejam construtivos, né? Porque fora isso eu não tenho conhecimento nenhum, né? Então não tenho... Então, isso que eu quero dizer. Conversa social, para botar conversa fora, como se fala, isso eu sou mudo, não sei, né? E nós estamos aqui há quase 11 anos, que vai fazer 28 de setembro desse ano, vai fazer 11 anos de Mosaicos do Novo Ciclo. O Vida Inteligente é 27 de julho. E o que tem acontecido? Não tem sido fácil. Vocês pensam que o Vida Inteligente, ele sobrevive, ele se mantém até hoje, porque nós realmente vivenciamos aquilo que nós falamos. Uhum. Senão já teria acabado tudo aqui. Porque nós somos foco de inveja, nós somos foco de uma série de coisas, já tentaram muitas vezes, eu estou falando isso aqui porque é bom a gente falar isso aqui, se apresenta, tem que falar, já tentaram cortar nossa amizade, nossa relação, já tentaram minar o Vida Inteligente, já tentaram isso, tentaram aquilo. E por que nós estamos até hoje aqui? Primeiro porque Jorge e eu conseguimos superar qualquer obstáculo que tenha se apresentado. Que bom até agora, né? As coisas que aparecem na nossa frente, dificuldades... 100%. 100%, mas eu digo, então, eu quero chamar atenção para isso. E para que isso sirva de exemplo para todo mundo, em qualquer coisa. É porque assim, então são 11 anos, mas 11 vezes 365 dias, vezes 24 horas. Perfeito. E cada um tem a sua vida para levar. E nesse ínterim, nesse período, a vida ela foi vivida na sua plenitude, com todas as suas dificuldades. Isso que eu quero chamar atenção. Eu quero chamar atenção. O fato da vida ser complexa, né, ou ter suas nuances do que é a própria vida, não significa, né, que não seja plena e bela o tempo inteiro. Então, dúvida. Como é que a coisa está? 100% sempre. Sim. Sempre 100%. Tá aí. Né? Então, isso que eu quero mostrar. Tá aqui, nós estamos aqui, sem patrocínio, sem uma série de coisas, todo esse tempo aí, por quê? Porque nós vivenciamos e colocamos em prática, apesar de todas as dificuldades que se apresentaram, nós colocamos em prática tudo isso aqui que eu tenho aprendido e que o Jorge tem ensinado durante todo esse tempo. Então, que isso possa ser de incentivo, servir de incentivo para vocês, para todos nós que estamos aqui envolvidos nesse grande egrégora, de que não tem empecilho nenhum quando você tem uma determinação e você tem uma vontade. Como é que é? Entusiasmo. Entusiasmo, vontade, sabedoria. É a presença de Deus no homem. Isso aí, né? Assim, isso aí. Então, ou se você tem entusiasmo, você tem aquela força realizadora, é como, por exemplo, assim, te deram uma armadura, né, e falaram assim, olha, você tem um trabalho para fazer. Você veio para um embate transformador. Você veio a ajudar,
né? Todos nós, né? A gente veio ajudar para que o novo seja visível para todos, novo ciclo, né? Então você sai com aquela armadura reluzente, com escudo, com espada, feliz da vida, bonitinha, né? Aí você sai, né, e tropeça. Pronto. Né? Aí você sente e chora porque tropeçou, porque amassou o teu sapato de metal, porque não está Isso, tão lindo tudo. quanto antes, né? E aí você tem um prazo para trabalhar. Eles ficam o prazo inteiro ali sentado reclamando, terminou, você levanta e vai embora. Uma viagem perdida. Exatamente. E essa viagem é a vida não pode ser perdida. Não. Então, a insatisfação eu já vivenciei diversas vezes no Vida Inteligente durante esses 11 anos. Mas ela se apresentava e falava, sai daí. Não só isso, como, aí eu já não sei explicar, é coisa com ele aqui, com esse moço aqui do lado aqui. Até hoje, não só no Vida Inteligente, antes do Vida Inteligente eu fiz muitas outras coisas, já falei em outros programas, solo que eu fiz. Tem uma coisa que eu não consigo definir ou explicar, e cada um de vocês deve entender isso também, é uma motivação que não é minha. Agora, de onde ela vem? Quando eu estou desanimado, quando eu falo vou parar com isso, ou quando não sei o que lá, vem uma motivação que eu não sei definir nem o que é, se é motivação, se não é. Alguma coisa que te faz continuar. Aí eu já pensei muitas vezes, ou isso aí eu sou meio pinel da cabeça, meio ruim da cabeça, porque não é possível. O cara está passando dificuldade, o cara está enfrentando aquilo, o cara não tem retorno naquilo que ele faz. E o cara quer continuar? Tem alguma coisa errada com o cara. Tem alguma coisa com ele. Ou ele não é certo da cabeça, ou eu não sei o que é. E realmente essa força é uma coisa interessante, puxa, porque não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver... O problema do ser humano, o meu principalmente, é tentar definir coisas indefiníveis por palavras, né? Isso aqui, de onde vem esse negócio aí? Não sei. E foi assim todo esse tempo. Porque a minha vida, hoje tenho saúde, tenho onde morar, posso me alimentar, mas sempre foi batalha. E sempre, rapaz, sempre, alguma coisa sempre moveu, motivou, sabe? E eu não estou ligado a coisa nenhuma, vou dizer, ligadão assim. Eu não acredito nisso, não acredito naquilo, não acredito que foi esse, não acredito que foi aquele. É uma coisa, como eu disse agora há pouco aqui, é indefinida, eu não sei definir que força é essa, que mecanismo é esse que faz com que você prossiga. Você falou, você deu um exemplo agora da armadura aí, vamos dizer, o cara caiu, se ferrou todo, quebrou a armadura, mas ele sai pendurando aquele troço, arrastando aquele troço, pô, aquele bicho é louco, o cara tá todo ferrado, ele é louco, tá carregando aquilo lá. É o meu caso. Uma boa vida a gente consegue medir pela quantidade de cicatrizes que eu vou ter no meu corpo no final da caminhada e pelo tamanho do meu sorriso isso no final. Sim, isso sim. Que assim, a cicatriz não me deixou amargo. Então você me deve aqui, porque eu te faço sorrir muito, né? Dizem que você não sorri, ó, você tá, já entrei na vida dele aqui. Então, mas é isso. Vamos falar então foi boa a introdução para a gente exatamente falar sobre esse tema. E você já deve ter... Você sabe que no teu caso específico, né? Assim, a pergunta de ou a dúvida, eu não sei o que é que me move. Não sei mesmo. É a mente concreta tentando entender, né, o porquê ela obedece um comando da mente superior, do eu superior, né? Sei lá. Mas e aí tem uma coisa muito interessante, que assim, mesmo não entendendo, vai em frente. Né? É isso aí. Aí tá bem naquele limiar, isso que mesmo. Que é aquela questão entre você estar com os olhos voltados para a terra ou para o céu, né? Então, quando você está com os olhos voltados para o céu, para o interior, mesmo você não compreendendo integral, você de uma maneira simbólica agora, sim, né? Todas as pessoas não compreendendo integralmente o código de linguagem da divindade que existe em cada um, ainda assim vai em frente. Vai. Né? É isso que eu digo, já falei aqui, por exemplo, que eu adoraria estar morando em Alto Paraíso. Lembra que eu falei atitude? Mas eu sei que eu não posso. Por que eu não posso? Não sei. Tem trabalho para fazer. Não sei, é isso aí. Não, tem trabalho para fazer. Eu gostaria de morar onde tivesse só eu e o mato, né? Mas eu não vou, por enquanto. Por quê? Poder aí você pode. Pega aí, vai lá pro meio do mato, acabou, monta uma barraca e fica ali, né? Mas é isso que eu quero dizer. A vida me proveu condições de tomar, assim,
da sustentação à decisão qualquer que eu tomasse Perfeito. a qualquer instante, né? Mas é como é no teu caso. Então acho que por enquanto ainda há uma certa utilidade em ficar, Não, né? sem dúvida. E isso se aplica aí para um lugar, isso se aplica inclusive a estar vivo, né? É. Assim, o estar vivo, isso eu tenho plena consciência, né? Isso aplicando-se à minha vida, né? Pela forma como a vida foi vivida e pelas coisas da vida, né? A vida ela existe hoje como conceito, ou estou vivo enquanto conceito, porque tem alguma utilidade, porque senão não. E quando terminar a utilidade eu vou ficar feliz pra caramba, porque. Tá, você tocou num assunto que isso aqui gera insatisfação para um monte de gente, que eu vou dizer agora. Você acabou de tocar num assunto que dá insatisfação para as pessoas que, por exemplo, que tiveram uma perda. Você acabou de dizer da vida, tudo aí. Aí, de repente, uma pessoa na sua flor da idade, no seu auge da coisa, eu e você, por exemplo, aqui, fazendo esse trabalho aqui, amanhã você falta ou eu falto, acabou. Aí alguém vai dizer, putz, a vida, os caras falavam lá, estavam lá falando disso, o Jorge falava disso, daquilo, aí o Jorge no meio do caminho, como é que ele acabou? Como é que acabou a tarefa do Jorge, se ele fazia esse trabalho com o Jorge, ou com o Grego, ou vice-versa? Pô, o Grego, que era o cara que comandava o Vida Inteligente, e agora, sem vida inteligente, como é que vão levar essas coisas? Então, como é que você explica uma questão dessa? Você acabou de dizer, você me deu um... eu puxei isso para poder... É que a lei, na minha maneira de ver, né, Grego? Sim. Ela nos coloca não onde a gente deseja, onde nós somos necessários, né? E pelo tempo que é necessário, não pelo tempo que a gente deseja. Bom, tá aí já é uma explicação que, né, eu não alcanço, por exemplo. Por exemplo, assim, eu queria pegar e fazer isso, escrever um livro, tal. Aí escrevi a primeira página, terminou meu prazo, né? Acabou. Fechei minha carteira de trabalho e, para minha felicidade, então. voltei para minha casa real, né? Aí os que ficam, né? Aí então, se ficou amigo vai sofrer, se ficou família vai sofrer. Isso, aí as crenças dele vão tudo para cucuia, vamos dizer. Se ficou inimigo vai sofrer mais ainda porque perde a quem odiar. Isso, claro. Mas claro. é que daí o que vai causar essas reações naqueles que ficaram, né? É o medo que aquelas emoções que neles existem têm de não serem alimentados, que é o insatisfação. Será? Bom, tudo bem, deve ser isso. Por exemplo, assim, vamos supor, o meu amigo, nosso amigo, Alvin. irmão Alvin, sempre vem fez a parte dele, né, isso, e foi embora. Eu me conformo, porque o nosso irmão estava no... Nossa, nós acompanhamos. Você 26 anos, eu 9... Pô, a gente sabia o que ele estava fazendo. Você participou, eu participei, e de repente o cara vai embora, pô. Sim, mas só que daí, assim, veja só, então vou analisar do meu ponto de vista com relação a ele, né? Claro. Isso daí vale para qualquer análise. Do ponto de vista dele, ele merecia ir. Estava na hora de ir. Já tinha feito o que era necessário. Aqui vai continuar e continuou e continua exatamente o mesmo trabalho, só que em uma outra condição. Perfeita e acabada, a maior felicidade que possa existir, né? Da minha parte, daí eu fiquei, não vou dizer, fiquei triste, né? Mas até ontem à noite eu estava pensando se eu sou uma pessoa grotesca, né? Porque tem coisas que eu não sinto para minha felicidade, né? E então eu fiquei, sei lá, senti falta dele. Mas eu vi que daí a falta que eu estava sentindo dele era egoísmo da minha parte, porque era falta de ter com quem conversar determinado assunto, era falta de ouvir ele falar sobre determinada coisa. Nossa. Então, aquela convivência que me dava felicidade, essa deixa de existir. Então, aquelas coisas que em mim eram alimentadas pela convivência com ele e que gerava felicidade, essas coisas não serão mais alimentadas, né? E aí, então, essa não alimentação diária daquilo que me dava felicidade é que vai me dar a infelicidade. Então, sim, a infelicidade, né, o somatório da infelicidade, quanto maior a infelicidade, maior é o egoísmo ao analisar o fato só do meu ponto de vista. E fica um negócio assim, tem alguém da família extremamente doente, não sei o que e tal, e daí você fica querendo que aquela pessoa permaneça para que você não sofra. A pessoa pode sofrer, mas você não quer sofrer. Isso é egoísmo, isso aí é egoísmo. você para manter
a tua comodidade de saber que aquela pessoa está ali onde você possa tocá-la fisicamente, né, você deixa de pensar no quanto que a pessoa está sofrendo para estar ali fisicamente. Então, ela tem tanto direito de encerrar a caminhada, né, quanto seja necessário. E eu não tenho direito de sobrepor o meu egoísmo ou o meu medo de não sofrer, ou o medo que os meus medos têm de morrer, né, para que daí eu interfira na decisão daquela pessoa. Mas aqui eu vou relembrar isso até aqui. quando foi daí com relação a a relação ao meu pai, né, que quando então ele ia morrer, depois de ter se ele queria viver, daí então começamos um processo, trabalho, ele ficou mais um tempo, 23 anos, né? Aí chegou um tempo, daí ele falou assim, ele ficou tá doente, daí eu fui levá-lo de carro para o hospital, daí ele falou assim, eu tô cansado, né? Agora eu não quero mais, né? E no dia seguinte ele morreu, né? Gostava de conversar com ele, era meu amigo, uma pessoa boa, né? Mas ele tinha o direito de decidir, né? E no momento em que daí ele tem o direito de decidir e eu reconheço esse direito e respeito, né, o sofrimento que fica é zero. Até porque o que você sente com relação a alguém que tenha passado pelo fenômeno que a gente chama de morte, ele pode existir integralmente ou mais ainda, potencialmente, depois que a pessoa morre, porque não tem, a única diferença é que a pessoa não está em corpo físico. Tudo que era gerado pode ser gerado, tudo que não foi dito pode ser dito, tudo que não foi amado pode ser amado, etc. A gente já falou disso. Né? Eu adorei, assim, uma das coisas que eu vou guardar, assim, eu vou guardar e todo mundo vai guardar junto aqui, porque numa mesa que vocês não estão vendo aqui, do meu lado esquerdo, quando o nosso querido amigo e irmão Alvin se foi, nós continuamos, Jorge e eu tivemos que continuar. Até eu disse, Jorge, falei para ele, Jorge, nós estamos fritos agora, né? Assim, fuzilado. Estamos fuzilados, porque era o nosso coluna ali, puxa, sempre, estava lá conosco aqui tudo. Aí, eu ao vivo aqui num programa Vida Inteligente Interativo, chorei ao vivo. E o senhor também não segurou a emoção, o senhor chorou junto. Então, foi a única vez. Foi maravilhoso isso aí, maravilhoso, porque foi uma externação, uma demonstração do amor que a gente sentia por aquele ser. Mas veja que daí... É a forma da gente demonstrar. Nós estamos humanos, senhor Jorge Antônio. Sim, então não tem vergonha nenhuma de chorar, mas ou de dizer que está com saudade, essas coisas. É um sentimento que eu desconheço. Sabe? Mas é que assim, aí é como se fosse assim, um preito de gratidão a ele, a lágrima, né, baseado na amizade, assim, com certeza. Mas não aquela expressão daquele egoísmo, a dor, claro de, que não. não, isso claro. não, porque seria assim, uma forma muito incorreta de agir, né? Às vezes assim, eu escuto assim, você é muito frio, você é muito... E essas coisas assim... Sim, né? claro. Mas não é que eu tenho uma maneira de ver a vida que eu procuro nortear e seguir essa maneira que eu tenho. Né? É isso. Então, cada um é cada um, né? A gente tem que respeitar como cada um é. O mal do ser humano é tentar transformar o outro, em vez de aceitá-lo, ter a mania de tentar transformar o outro. Projetar no outro suas próprias nidanas, né? Isso seus aí. próprios medos. Isso né? aí. Por isso que eu digo. A gente tem que fazer, a gente tem que agir de acordo com aquilo que a gente fala aqui. Senão, ele e eu somos dois hipócritas tentando passar uma coisa que a gente não vive, né? Isso aí, se eu tivesse dúvida, por e-mail eu te dizia assim, tchau, grego, né? tchau. Tchau, então é isso aí, isso que eu estou falando. Então nós temos que fazer. Então, Jorge, como é que nós trabalhamos essa questão? Foi muito boa essa introdução, né? Como que se trabalhar uma coisa que existe em todos os sentidos hoje? Para onde você olhar, você olha para o seu computador, você olha para o seu redor, você olha para si próprio, você só vê insatisfação. Você só vê insatisfação? Não, você vê muita insatisfação, porque você tem dois olhos para você olhar, o bem e o mal, né? O que você quiser. Eu posso estar vendo uma coisa feia e do lado eu posso me recusar a ver aquela coisa feia ou não dá. A balança tem dois olhos, a âncora tem dois olhos. Falamos, é isso aí. Então, sabe? Então você tem a opção disso. Por que o ser humano potencializa a sua insatisfação, ao invés de tentar mudá-la, né, ou transmutá-la? E como trabalhar a insatisfação e a que se deve a insatisfação? 3 perguntinhas simples de responder. 30 segundinhos. Como todas foram nesses Como todas foram, anos, isso, né? Nesse tempo todo aí. Vamos lá. Então, assim, olha, Grego. Bom, o satisfação
vem do satis, latino, né? Em latim, satis é bastante. E o facere, que é o fazer. Então, satisfação é fazer aquilo que é o suficiente, né? Ou fazer aquilo que é o bastante. O insatisfação é daí você não fazer aquilo que é o suficiente. Então, quando você fala em insatisfação, quer dizer que alguém não recebeu o suficiente. A primeira maneira de tentar resolver a insatisfação em cada um de nós é ver, assim, quem ou o que em mim não está suficientemente alimentado para me deixar insatisfeito. Tentar fazer essa análise primeiro. Porque essa é a mesma coisa assim. Da mesma forma que não existe um ódio sem razão, não é? Não existe uma insatisfação sem razão, não existe uma desilusão sem razão, tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão. Buscar a razão, então. E todas elas primeiro passo. Todas elas são razões internas, não é? Assim, se eu tenho um ódio, a razão por eu odiar não é o que a outra pessoa fez, mas é o que eu deixei que acontecesse em mim depois que a outra pessoa fez o que fez. Então, sim, o ódio está em mim. A desilusão, mesma coisa. Eu não fui iludido, né? Eu criei uma expectativa e o outro não correspondeu. Sim, e aquilo em mim não foi alimentado. Então, eu criei a desilusão, que é uma não alimentação para a minha ilusão. Muito bom. A insatisfação é a mesma coisa. A insatisfação pode ser assim: eu fui comer no almoço e perguntei se você comeu o suficiente para ser satisfeito? Não, saí insatisfeito. Insatisfeito de quantidade, insatisfeito de qualidade. Por quê? Porque havia em mim uma expectativa. Ou a gula, né, de comer loucamente, né, comi moderadamente e saí insatisfeito. A insatisfação é a fome dos elementais que na alma de cada um existe. Assim, é aquele povo que... Começamos muito bem com as definições. Aquele povo que não está alimentado, né? E aí as razões para a insatisfação, né, elas são assim tão variadas em tais quantidades quanto são as razões para a satisfação ou quanto são os desejos. Um desejo não alimentado é uma insatisfação a ser resolvida, né? E aí essa insatisfação eu dou o nome que eu queira: desilusão, desamor, despaixão, quer dizer, eu faço... Isso, são sinônimos, né? Claro, é tudo aquilo que eu não consigo alimentar adequadamente e me gera uma insatisfação. O conjunto dessas insatisfações pequenas do dia a dia é que as pessoas tendem a aglutinar e transformar em uma insatisfação de vida. Está satisfeito com a tua vida? Não, estou insatisfeito. Por quê? Quais são as pequenas razões que no somatório te deram o conceito de insatisfação para com a vida? É a mesma coisa. É com relação ao ódio. Você não odeia alguém de imediato. Você tem um conjunto de não gostar, né? Que daí no conglomerado, no entrelaçamento, toma a feição de ódio. Aí sim vai acontecer. A insatisfação, ela gera uma coisa que é o que permite a insatisfação se manifestar, que é a inquietude. Também. A inquietude é uma coisa interessante, porque inquietude é o atributo ou a qualidade daquilo que não está em paz. É uma qualidade de não estar em paz. Nós temos no organismo, no corpo, 7 pontos onde a gente pode exercer a vontade superior para controlar os mundos invisíveis, né, ou a parte invisível que existe em cada um de nós, ou o mundo astral com seus 49 subplanos, né, que são os chakras, ou os plexos, né, que é o local físico onde vai se colocar o chakra. Cada um desses pontos, desses nós, são verdadeiros nós astrais, né, nos permitem exercer a vontade superior, não é? Ou nos submetermos ao que ali existe, gerando as nuances positivas ou negativas daquele conglomerado, que por si se transformam em nuances positivas ou negativas exteriorizadas, que é o que a gente chama de caráter, de comportamento de cada um, né?
No coronal, vou primeiro falar nuance negativa, né? Então, que daí no conjunto disso nós vamos analisar o que seria a insatisfação. Então, no coronal eu tenho a ira como desequilíbrio, como parte esquerda, né? Você tá, hipótese ou ele está no coronal a ira? Mas você fala, o coronal, segundo os esotéricos, os místicos, os livros, todo esse negócio, sempre falaram que o coronal é aquela, e aparece aquelas figuras, a luzinha branca que te liga com o todo, que quer dizer, por aqui o coronal seria a coisa linda do ser humano, vamos dizer. Mas daí assim, na pessoa então, que... quando você falou a ira está lá no coronal, me chamou Mas daí atenção. Na pessoa que é ruim, ela não tem o chakra coronal? Tem. Mas isso que eu digo, então, isso aqui é relativo. Não. Isso aqui... Você tem que usar a força desses locais para exteriorizar isso. Sim. Então você vai exteriorizar a ira. Quer dizer, eu posso detonar o meu coronal. Não, você usa a força do que você tem inata, que isso aqui é um processo físico, Sim. né? Não é uma coisa abstrata, né? É físico. E aí então, por assim, como é que você controla, né, os mundos elementais da ira, né, que em você pode acontecer? A força tem que sair daqui, então daqui sai. Não tinha ideia, nossa, claro, me surpreendi com isso aí. É porque é isso que a gente tem que ter sempre em mente. Nada acontece no mundo físico sem que tenha havido um comando do invisível para o visível. Mas chamou a atenção, a ira sair do coronal me chamou, eu achei isso, fiquei surpreso. Da ira do coronal sai a mais profunda ira, a força para exteriorizar a mais profunda ira, porque assim, daqui se controla os conglomerados de ira, né? Ou controla a temperança e a bondade. Você que escolhe. Você que escolhe. Né? Então aqui no coronal está o inferno ou o céu. Que eu considerava sempre, a gente sempre falou, sempre li, você vê que essas coisas ficam cristalizadas em você, os chakras superiores, então daqui para cima só tem coisa boa. Uma pessoa me mandou uma mensagem, outro dia, eu vi a mensagem, era de 5 de janeiro, eu respondi agora no fim de maio. Mais ou menos, coisas de Jorge Antônio Ouro. Mais ou menos no prazo. Pelo menos respondeu, né? Não, mas eu sempre peço desculpa quando eu respondo atrasado. Quando eu não respondo, eu peço desculpa. Claro, daí não vou responder só para pedir desculpa. E aí perguntou como fazia para alinhar os chakras, né? Não existe isso de alinhamento de chakras. Né? Não é um discurso, né? Não tem como eu pegar e passar uma pedra ou um aroma ou alguma coisa, fazer uma medicina tal, oculta, e fazer, não, seus chakras estão completamente alinhados, estão girando cada um na sua direção e cada um na sua velocidade. Não, depende de uma série de fatores. Não, e cada pessoa é de uma maneira com relação a isso. Né? O que a gente tem, e todos têm, são centros de força, não é? Que permite, então, a partir daqui, controlar conglomerados de seres, de elementais, e exteriorizar ou o mais alto, né, astral, ou o búdico, o que seja, dependendo de onde seja focada a minha consciência, ou o inferno mais grotesco que o ser humano possa parir. Tudo isso no ser humano existe ao alcance da mão. Sim. Tá? Então, aqui eu tenho a ira ou a temperança, a bondade, né? Aqui no Ajna é a gula. No frontal, nossa, tudo surpresa hoje aqui. É a gula ou o equilíbrio, né? Sim. Na garganta é no laríngeo. Laríngeo, que é o coronal, Sahasrara, Ajna, o Vishuddha, né? Ou no laríngeo. Eu tenho o medo, né? Ou a coragem e a expectativa, a esperança. Sim. A esperança é irmã do medo, né? No cardíaco. No cardíaco, né? Eu tenho, mesmo o cardíaco sendo a sede da sabedoria, né? Eu tenho aqui duas possibilidades de geração, uma humana, né, outra divina, uma diabólica e outra divina, né, que é a soberba e a humildade, são gerados no cardíaco.
o umbilical tem a geração da constância e da inconstância, Ok. e se aplica a tudo. No esplênico, no baço, né, você tem a geração da injustiça ou da justiça, e no Adhara, no básico, você tem a geração da castidade ou da luxúria. Interessante, nunca tinha. Não, Esses aspectos dos chakras eu nunca tinha ouvido falar disso aí. São aspectos ocultos que, assim, na verdade, assim. Então, aí eu vou exercitar a minha vontade superior, né, para ser casto. E o casto não é você não procriar, o casto não é você não ter sexualidade, né? O casto é você não ser um erotizado mental, que é o grande destruidor de qualquer civilização, e sempre foi a erotização de uma população, de uma nação, né? Ela destrói o caráter e a alma da nação, e é o que de mais pernicioso possa haver. Então, quando a mídia, quando os costumes, né, eles vão nesse viés da erotização, quando a erotização das crianças, quando a música é erotizada, quando a arte é erotizada, né, é o caminho mais breve para a aniquilação daquela nação. É o primeiro caminho, porque enfraquece a nação. Quando a nação se enfraquece, abre lacunas, né, de matéria tamásica baseada nisso, ascendem ao poder naquela nação a mais baixa classe possível de seres humanos, traidores da nação, e aí então inicia um processo de desconstrução da identidade. Às vezes nem é interessante se aprofundar nesse tema, né? Porque você entra no negócio tão denso que você entra numa... Não, e a gente pode pegar, e veja assim, que aí essa questão do controle do poder, né, e da erotização, né, ou do uso estratégico do sexo, eu gostei do que você falou no começo. Erotização é uma coisa, o sexo é outra coisa. Completamente. O sexo, ele acontece na química, são as ligações químicas. Isso. É o que atrai o cometa para um centro lá onde vai gerar o planeta, é o que mantém o equilíbrio no sistema solar. O sexo não é a abordagem humana, o sexo é a polaridade cósmica acontecendo. É Yang, é Yin, é Forhat, Kundalini, sim, dia, noite. Isso é essa polaridade, que é temporária, mas existe cosmicamente. Okay. Não tem nada a ver com a erotização. Erotização, essa que é a palavra. Isso é que é destruidor. E então o controle dos meios financeiros, né, do dinheiro, e a erotização sempre foram exercidos pelos mesmos grupos há dezenas de milhares de anos, e foram a causa da queda não só das nações, das iniciativas iniciáticas de restauração. Você vai falando, vai aparecendo um monte de coisa aqui. E você sabe de algumas coisas com relação a isso. Assim, as grandes quedas aconteceram por conta do uso inadequado do poder ligado à erotização. Por isso da cautela, e isso sempre chama atenção quando a gente conversa, dessas pessoas que buscam o caminho no qual elas pensam que o sexo ou a prática leva à iluminação. Não leva. Impossível. Porque os canais por onde deveria subir determinado tipo de energia, com a prática acontece o contrário, né? Eles cristalizam e se obstruem, não deixando por ali passar nada. Então é muito mais fácil chegar ao caminho da demência do que a iniciação. Bom. Caramba, olha as informações hoje, hein? Nota 10. Então veja que aí então a castidade é a castidade mental, é você não desejar o mal ao outro, e isso é castidade, né? Aqui o contrário da injustiça é a justiça, e veja que todos eles funcionam entrelaçados. Sim, claro. Então assim, a aplicação da justiça, né, aqui no anahata, no cardíaco, eu tenho a humildade ou a soberba. A justiça com a humildade, ele te dá uma visão completamente diferente de mundo. Sim. A justiça com o controle, né, ele te dá um bem-estar orgânico.
a justiça ligada à fraternidade te transforma num ser completamente... Então, todos esses planos, eles acontecem... Você podia montar um gráfico disso, né? Não. Ah, sim, senhor. Não. Pô. Então, é todo esse jogo desses poderes, e aí a gente pensa assim, tá, mas a justiça e a injustiça, o que significa elas estarem baseadas no baço, né, no esplênico? É que assim, como eu consigo controlar as forças que em mim existem, na minha alma, né, e que estão no astral, nos 49 planos do mundo astral que em mim existe, como eu consigo controlar para que eu seja um praticante da justiça? De onde emana o controle daquilo que me permite ser justo? Quantas pessoas sabem o que o senhor está dizendo agora? Ninguém, praticamente. Mas é isso que é a iniciação. Que as escolas iniciáticas ensinam isso? A escola iniciática. Eu falo por uma, que é aquela na qual eu estou. Tá. Né? Isso é iniciação superior. Não é você com a mente tentar mover a agulha na lâmina d'água, não é você tentar fazer uma viagem astral. Isso é bobagem, isso é brincadeira de criança, é desperdício de vida. Tem não razão. É você buscar iluminação fazendo sexo todos os dias e achar que uma outra maneira... Não, que nem aquela história do mestre que você falou, alguém, né, que os outros ficam fazendo malabarismo, mostrando que flutuam, tudo isso aqui, mas vocês estão perdendo tempo em mostrar coisas que... Do discípulo que chamou o mestre para mostrar que depois de 10 anos ele conseguiu caminhar sobre as águas. Isso aí, você falou. Constrói uma canoa em uma semana e que você vai caminhar. E usa o resto dos 10 anos para você aprender uma coisa útil. Acabou. Né? Então aí, e isso que a gente tem que ver que então, aí, no corpo humano e ao alcance humano estão todos os centros de controle, todos os poderes superiores. Lógico que tem os centros de controles inferiores ou dos poderes infernais, que uma vez eu falei aqui num programa, não é? Numa conversa que a gente teve, e eu até citei quais foram eles e não vou mais citar. Então, você pode controlar todos os poderes construtivos e os poderes destrutivos. E como você vai controlar? Né? Assim, o que é um... Platão, ele falava do Taumatzen, que depois ele levou para o Taumaturgo, né? O Taumaturgo é o fazedor de milagre. Sim. E a característica do Taumaturgo, do Taumatzen, é a divina inquietude, é a divina insatisfação, que é o contrário da insatisfação caótica humana. Né? E o que é o fazedor de milagre? O que é o taumaturgo? É aquele que, baseado na divina insatisfação, né, ele usa a vontade para buscar o conhecimento real e se apoderar dos poderes que nele existem. Não existe maior poder no universo que você controlar a parte do astral que te cabe e você exteriorizar paz no plano físico, bondade no plano físico, harmonia no plano físico, coragem no plano físico, humildade no plano físico, constância no plano físico, justiça no plano físico e castidade no plano físico. Porque você faz o quê? Você controla e harmoniza no astral essas forças e as exterioriza no plano físico, só que no momento em que você exterioriza a justiça, castidade, humildade, bondade, temperança, harmonia, paz, coisas assim, o que significa? Significa que aquela parte do mundo astral que te cabe, você ensinou, você sublimou aquele negócio. Então, cada ação humana significa que houve um resultado invisível anterior, no invisível, né, anterior, para que ela pudesse acontecer. Quando isso não acontece, grego, o que acontece? Então tem as 3 gunas da matéria, né? Sattva, Rajas e Tamas. Essas 3 gunas da matéria, elas podem agir em cada centro, então são 7 vezes 3, 21, mais o 22, que é o próprio ser humano, dá os 22 arcanos maiores. E tem sempre tem uma ligação qualquer que você queira fazer com a cábala, com a esoterismo, sempre vai acontecer. Quando eu não consigo controlar essas coisas que em mim existem, tenho que controlar o que em mim existe para exteriorizar a justiça, para ser justo. Não consigo, eu vou ser injusto, soberbo, vou ter medo, gula, ira, derivar para erotização,
injusto. Eu sou o viés da esquerda do que Zero deveria esquerda que a ser turma o fala. ser humano, né? O viés da esquerda. O que acontece? Eu sou formado em corpo físico, que é onde tem as bases, as âncoras, por isso que eu falei que toda âncora tem 2 olhos, né? Eu falei propositalmente porque essas são âncoras. Sim. Toda balança tem 2 olhos, a alma é a balança, né? E o ponto central da âncora e o ponto central da balança é o eu superior, né? Mas ele tem que deixar que o ser humano tenha o livre-arbítrio, como eu falei de início, que às vezes a humanidade ela tem que colher o espinho que ela planta. Sim, você falou. E a astro balança fica esperando que os pratos se equilibrem para ela poder cumprir o seu papel. Quando então essas coisas não acontecem e eu vivo praticando a injustiça, meu espírito, né, quer dizer, meu eu superior, né, pacientemente aguarda que um dia isso venha no equilíbrio. Só que esse pacientemente existe uma conexão. E aí então, assim, todas as vezes que eu agir com injustiça, a justiça vai ficar insatisfeita, porque assim como a injustiça está sendo alimentada, a justiça está deixando de ser alimentada. Sim, sim. E no momento em que, assim, por exemplo, assim, eu sinto medo permanentemente. Ótimo. Quer dizer assim, eu tenho um conglomerado de medos e eu os alimento permanentemente para sentir prazer e deixá-los maiores cada vez, porque eu sucumbo ao medo, eu cedo ao medo, eu não uso a vontade para dominar o medo, né? Que assim, isso aqui para mim é um elemento, em vez de ser um elemento gerador de expectativa e de esperança de futuro, é um elemento gerador de dores, isso, né? E de mortes, né? Porque separa o humano do divino. Aí esse conglomerado, esse conjunto de não conformidades, né, gera o que seria uma insatisfação de vida, porque aí você fala assim, poxa, mas está tudo certo, mas a vida não está... E sem sentido, uma série de coisas. Uma vida sem sentido é a insatisfação do espírito com relação à maneira como a alma está conduzindo a vida. Espírito como a alma está conduzindo a vida. Porque há o livre-arbítrio. Porque quando... Insatisfação do espírito. Do eu superior, porque há uma expectativa, assim, em cada um de nós, a lei deposita suas melhores e maiores expectativas. Nós somos um resultado de elementos para que a gente cumpra o papel para o qual a gente nasceu. E tem uma coisa muito importante. A própria alma em si, né, ela fica insatisfeita como conglomerado, como inteligência. Manas faz parte desse processo, né? Porque enquanto esses desequilíbrios tomarem conta do processo chamado vida, cada vez mais eu vou gerar não conformidades, cada vez mais eu vou gerar elementais, cada vez eu vou gerar seres em desequilíbrio, e esses seres em desequilíbrio significam uma coisa, a finitude da minha alma. É como se no dia a dia a alma em desequilíbrio construísse a sua própria morte. E a morte da alma é uma coisa que não deveria acontecer. E a alma morre. Ixi, já falamos isso, exploramos muito isso aí, né? No momento em que você vive equilibrado, né, na castidade, com justiça, com constância, com humildade, com esperança ou com amor, com equilíbrio, né, e com o amor fraterno, né, o que acontece? O que você está construindo, né, é a perenidade da tua alma, porque nesse momento então está se ligando e finalmente a tua alma ao teu espírito, que é o que se chama de corpo causal, e nesse momento essa alma não perece. E o que significa a morte da alma? É isso. Tá, o que significa não? Qual é o ônus disso? Qual é o... É o desperdício existencial. Você gastou uma vida inteira construindo quando a criança nasce sem alma, nasce com tendências, né? Então você perdeu aquela encarnação, digamos assim. Lógico. Vamos falar numa outra linguagem, é isso? É isso mesmo. Ficou só o quê? Ficou só, assim, ficou um átomo permanente de cada plano, ficou só, em vez de ficar um dicionário, que é a alma inteira, ficou uma folha de caderneta anotada assim, olha, faça isso, pague isso, ganhe aquilo, não sei o que e tal, que é as tendências positivas e negativas, né?
que daí vão gerar assim, os aglutinados de matéria para interferir na próxima encarnação daquela mônada. Mas aquela alma, ela vai deixar de existir, é um desperdício. Então, a perenidade... Pera, ela vai deixar de existir, mas nós já falamos aqui diversas vezes que a alma é a minha personalidade, hoje é a minha personalidade. Então, quando eu vou embora, sobra a minha personalidade, que é a alma. Então, se ela deixar de existir, só quero entender isso. Se ela deixar de existir, o que o universo perde, o que o astral perde, se eu vou ter outra oportunidade para frente, assim, eu estou falando hoje como eu aqui, né? Sim, mas só você não é o grego, sim. E você ainda usa uma expressão muito correta, assim, eu estou, exatamente. É isso daí. O Eustáquio, ele tem a oportunidade de, em essa existência, fazer com que essa alma Eustáquio seja perenizada. O que o universo, a evolução, seja lá o que for, ganha com a perenização da alma do Eustáquio, que é o que eu estou hoje? Primeiro, e veja só o motivo da insatisfação. Quando a alma vai deixar de existir, vai passar por aquele processo de sublimação, primeiro do astral, depois do próprio mental, vai ser só resultado. Exploramos bem isso já. Então, todos aqueles conglomerados, todos aqueles seres que foram engendrados durante a vida vão perecer. Entende? Então, para o plano astral, para o plano mental, é um desperdício, porque uma existência foi gasta para criar, uma existência foi gasta para alimentar, e todos eles vão perecer. Então, quando a alma, né, ela adquire a consciência ou a ligação suficiente para ser perenizada, você faz um saque contra o futuro, parte do plano astral, adquire consciência e passa a agir como se fosse assim, como um ponto de referência para aqueles que ainda estão em processo. Então, que é a parte de antiguidade. Vamos ver se é isso. Estou escrevendo aqui 100 páginas, letra bonitinha, tudo isso aqui. De repente eu pego e jogo 1 litro de café em cima, foi embora. É a mesma coisa assim, perdeu-se tudo aquilo que eu tinha escrito. Não, faz mais radical, joga no fogo. Joga no fogo. Não, mas o fogo transmuta essas coisas que está escrito aí já... Transmuta, mas o fogo transmuta o bem e o bom e o belo, né, em permanente, e o mal, mal e feio em zero. O fogo, ele transmuta e destrói. Sim, porque senão você podia bom escrever... você falar, porque exatamente que o fogo só traz coisa boa, não. Ele pode modificar. O fogo, ele transmuta e devolve para a essência. Só que o mal em essência não existe, o bem sim. Sim, claro. Tanto é que assim, desculpa estar tocando ali o telefone, mas está só na... Sim, esqueci de desligar. Com relação a isso, é muito importante ter a ver com insatisfação, que quando eu tenho um desejo, e esse desejo não é alimentado, eu fico insatisfeito. Sim. E a insatisfação de um desejo não resolvido, né, obrigatoriamente ela tende a despertar uma série de outras coisas, né? Por exemplo, assim, nós falamos sobre fanatismo outro dia. Foi, né? Programa anterior. Por que o fanático não aceita a argumentação da outra parte? Porque a argumentação da outra parte pode ser tão consistente que a crença que ele tem seja destruída. Isso. Aí a argumentação da outra parte, do ponto de vista do fanático, ela é mortal para aquilo que ele acredita. Então a outra parte precisa ser odiada e vista como inimigo, porque o que ela tem a falar pode destruir aquilo que em mim existe. Sim. Então quem está decidindo isso daí não é mais o fanático, é aquilo que no fanático existe. Então, qual é o maior medo do medo? É ser sublimado. É morrer? É morrer, claro. Qual é o maior medo do ódio? É morrer. Qual é né, o maior medo, né, de um desejo não satisfeito? É que ele não venha a ser satisfeito nunca mais e ele deixe de existir. Esse estado de medo permanente do medo, esse estado de medo permanente da ira, esse estado do medo permanente que todos esses desvios que são conglomerados, né? Esse estado permanente de medo de não ter o alimento para continuar existindo, é a insatisfação. Tem razão, olha, putz.
Então você tem, eu acho que você tem se superado nessa questão. Da simplificação? Exato, puxa vida, você tem sido muito. Eu sou brincalhão mesmo, mas eu gosto de falar o que eu sinto. Você tem sido muito feliz aí nessas. Que enquanto você fala assim, como é que eu posso dizer? Às vezes você fala em 30 minutos o que poderia ser levado 5 horas para ser dito. Não sei se eu sou claro. É interessante. Sim, isso, porque é o que eu senti hoje. Hoje você deu tamanha carga de informação que talvez tenha valido por 3 anos de vida inteligente. Pode ser. Sério mesmo. Se as pessoas prestarem bem atenção. Assim, na verdade, assim, são chaves de compreensão que mostram como se controla os conglomerados elementares que norteiam a vida da humanidade. Porque você vai falando e eu já vou conectando aqui, já vou vendo outra coisa. Então, quer dizer, veja, a amplitude dessa fala aqui é muito grande. E veja assim, o porquê que a humanidade é insatisfeita. Porque a humanidade, ela, assim, se tem um sentimento que norteia a humanidade é o medo. Hoje medo, principalmente. Medo de não ter, medo de não conseguir preservar, medo de não atender um desejo, medo de um inimigo comum, medo de um inimigo imaginário. Então, a grande maneira de controlar a humanidade, né, é injetar na pessoa, na comunidade, na nação, o medo. É isso que a gente vê, é isso que a gente vê todo dia nos telejornais, uma série de coisas. O medo, ele obrigatoriamente vem associado com o ódio. E então, se eu tenho como tônica de vida o medo, se eu tenho como tônica de vida o ódio, e aí o medo passa a ser um instrumento de Estado, porque quanto mais medo você tem, mais você quer que o Estado te proteja, como se fosse uma religião. Sim. Né? Quanto mais coisas você quer pedir para Deus, mais você vai pedir para alguém que seja a interface entre você e a divindade, para que aquele interface peça e te dê as coisas, que são as religiões. Né? Então, esse medo misturado com o ódio, essa alimentação, faz com que daí o ser humano veja no outro sempre um concorrente. Verdade. Né? Você tem que disputar com o outro o trabalho, o espaço, a vaga no carro, a vaga no trânsito, a vaga na fila, a briga pelo lugar na padaria, o não sei o que, o armazenar alimento, o procurar, eu quero o aumento, eu quero... Você sempre está... Tanto é que o termo que se usa é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro e não é o ganhar de alguém, é ganhar no sentido de vencer. Você tem que vencer alguma coisa para ganhar o dinheiro. Você tem que ganhar o pão de cada dia com o sol no teu rosto. O que é a maior mentira, é a maior grotesquice que pode existir, e uso inadequada a palavra porque o certo é produzir riqueza. Isso. O ser humano tem que produzir riqueza. Qual riqueza? Toda a riqueza. Como falou o professor Henrique José de Souza, aquele que ultrapassa sua caixa é fonte de toda a riqueza, vírgula, espiritual inclusive. Então, um é complemento do outro. Em uma unidade existencial, onde tudo esteja em desequilíbrio, onde o ódio seja a tônica, onde o medo seja o alimento diário, qual é o espaço que existe para que o bem, o bom e o belo se manifestem, para que a riqueza aconteça, para que a saúde aconteça, para que a contemplação adequada da vida aconteça, para que a iniciação aconteça? Zero. É um recipiente cheio, não cabe uma gota. É nula. Né? Como é que você vai encher um copo cheio? Não tem jeito. Não, vai transbordar ali. Não tem. Exatamente, então você tem que estar harmônico, você tem que estar pacífico. Tem uma palavra em grego, eu falando a palavra em grego para você, mas é que daí agora no sabe, momento né? ele sabe. É calma. Calma, né? Vem do calma em português e no latim, né? C-A-L-M-A, vem de calma, no grego C-A-U-M-A, ou kavma, C-A-V-M-A. E o que é o kavma? O calma é um dia quente, né? Assim, um dia muito quente ou um dia com um sol muito forte, porque em um dia muito quente e um dia com um sol muito forte, o mar está calmo e pronto para navegar. Exatamente, muito bom, muito propício, muito apropriado. Entende? Assim que tem então, que ser a nossa vida. Se a nossa vida não está calma,
se ela não está assim com aquele calorzinho assim adequado, se alimentando o que é necessário no astral, que é o calor que alimenta o astral, que são os ventos do astral, e são mesmo, né? Sim. Variações de calor. Como que eu vou conseguir navegar no oceano astral, né, que existe em mim mesmo? Como que eu vou conseguir controlar a minha barca para um local adequado? Como que eu vou conseguir segurar o leme? É um conjunto de impossibilidades, e esse conjunto, né, e aí a alma em si, Manas, né, em si, nos pequenos influxos que vêm da mente abstrata, consegue ver que a nave dele está sem rumo, sem timoneiro, sem gente no remo, sabe assim? E aquilo em mar revolto ainda. Perfeitamente, revolto astral, tamas, matéria tamásica, mar vermelho. Isso significa o seguinte, que cada dia da vida eu estou construindo a morte, não do meu corpo físico, a morte da minha alma, o que é um desperdício. Mais uma coisa para si. Isso é exasperante, né? Isso causa uma insatisfação gigantesca, né? No contato tênue mesmo que exista entre o eu superior e a alma, e que daí a alma e a mente concreta, na sua incapacidade, traduz como insatisfação. Então, tudo isso que nós falamos hoje, nós temos todos os elementos de sentarmos, cada um à sua forma, e buscar a motivação da insatisfação de cada um. Perfeito. É a primeira chave, grande chave passada, mano. Às vezes acontece, né? Assim, aí ao longo do dia, eu fico irritado. Estou trabalhando, fazendo minhas coisas, né? Não é frequente, mas acontece. Eu fico irritado. Mas sozinho, fico irritado. A primeira coisa que eu faço, eu paro, né? E aí eu vou ver a razão da minha irritação. E aí, às vezes, pode acontecer assim, que a razão da nossa irritação seja simplesmente o ar que a gente está respirando, porque todos nós trocamos coisas, nós vivemos na mesma ambiente, redoma, claro, no mesmo aquário. O somatório das almas dos seres humanos é a alma do planetário, de Bhumi, da Terra. A Terra é o corpo físico. A alma da Terra somos nós. Sim. Então, é muito natural que você compartilhe a irritabilidade. Que existe, está tudo, está aí, está pronto, é claro. Mas aí você tem que perceber, não, eu não tenho razão nenhuma para estar irritado. Então, essa irritabilidade é por conta que o mundo está irritado. Eu vou resolver. O que eu faço? Naquele momento, eu desejo paz para o mundo. Antídoto. Mais uma dica, hein? Sim, e funciona assim, magicamente. Magicamente, claro. Magicamente. Sair daquela ligação. Eu estou irritado porque tem um barulho lá na frente da minha rua. Duas alternativas. Ou eu digo, não, deixa ele fazer o barulho porque está trabalhando, é o direito dele, e o barulho não pode me causar irritação. Ou, não, é meu direito parar esse barulho. Eu vou lá e digo, olha, você não pode fazer barulho porque o teu barulho está ferindo o meu direito. Resolvi. Sim. Entende? O que eu não posso é me dar ao prazer e ao luxo de ser omisso. De sentir uma emoção em adharma e achar que isso pode ser rotulado ou encapsulado como se fosse uma síndrome e não buscar a causa. Verdade. A mesma coisa, eu tenho síndrome do pânico. Tá, tudo bem. Pânico do quê? Eu tenho medo de sapo. Aí você fala assim, eu também tenho síndrome do pânico, mas só que o meu medo é de elevador, então eu não tenho síndrome do pânico, eu tenho medo de sapo. E você não tem síndrome do pânico, você tem medo de elevador. Isso. E nós dois não estamos doentes iguais, nós temos uma coisa para resolver, aí eu vou procurar a razão pela qual eu tenho medo de sapo. Isso. Quando eu tinha 2 anos, eu estava subindo uma montanha perto da minha casa, né, que eu gostava de brincar no mato, e eu pisei num sapo gordo e me assustei. Sim. Aí, por que eu tenho medo de sapo? É porque eu não tinha parado para analisar por quê. Para uma criança de 2 anos andando de pé no chão, pisar no sapo gordo, realmente dá medo. Só que é o seguinte, já passou, eu não preciso carregar. Então a minha síndrome do pânico que não existia, que era só medo de sapo, acabou de deixar de existir. Está resolvido, adoro sapo. A vida é assim. Na medida em que você vai equilibrando e você vai gerando coisas úteis para o cosmos, para o universo, né? Você vai construindo formas perenes no astral, né? Formas sublimes, né? E elevadas, você está construindo no dia a dia, né? A eternidade da tua alma
E é um direito que ela tem de ser eterna, porque senão é um desperdício. Viver e botar essa experiência toda no lixo é bobagem. Gente, ó, eu estava falando do pote que encheu, eu acho que encheu. Tá muito tem bom. Tem mais coisa para conversar, mas acho que tá bom. Tá bom, tá muito bom. Tá. Vamos deixar para... Nossa, tá bom demais. Esse é o tipo de programa para ser digerido com prazer, com parcimônia, com calma, porque tem muita informação. Muita informação. Então, eu só falei o termo luxúria, né? Que também está ligado à erotização. Claro que né? tem. E o luxo, a luxúria, sabe que a origem é de luxação, de machucado. De né? machucar. Então era uma coisa a ser tratada. Luxúria. Era uma coisa a ser tratada, assim, é uma doença. Então a busca pelo luxo e a busca pela luxúria é uma doença a ser tratada, que assim, é um grande conglomerado de elementais que existem em cada um, que tomaram conta do processo decisório, tomaram conta da alma e movem a alma em função daquilo. E às vezes daí a busca pelo luxo, ela é explicitada e assim, de uma maneira não declarada, como aquele prazer e aquela necessidade de ter que comprar coisa o tempo inteiro para, na experiência de posse, tentar amainar a não compreensão da contemplação da beleza. Você podia resolver, assim, vamos supor, a senhora, ela adora a bolsa. A contemplação da beleza da bolsa na vitrine, ela traz exatamente o mesmo resultado ou superior à posse. Porque a posse implica na posse e nenhuma posse é satisfatória. A contemplação e a posse é a diferença entre amor fraterno e paixão. A paixão é a posse, é minha. Eu faço o que eu quero. Bem colocado também. Né? E a contemplação na vitrine é o amor fraterno. Que belo, por quê? Porque ali todos podem apreciar. É como você está andando na floresta e vê uma flor muito linda. Você contempla. Isso é amor à natureza, amor à divindade. Posse é você arrancar, né? Que é isso? É tão lindo que eu vou arrancar. Eu arranco, eu mato. Eu mato. O perfume vai cessar. Acabou. E daqui a pouco, eu, em vez de ter o bem, o bom e o belo na contemplação, eu tenho o mal e o feio como posse, e daí vai pro lixo. Para porque já derramou muito hoje. Ele está inspirado, não posso deixar aí, Valê. Tá muito bom. Vamos deixar isso aí, que isso que você falou tem muito. Não responde. Você vê que todas as civilizações e todos, entre política, entre pessoas de alto nível, essa questão, leiam, não estou falando eu aqui, a erotização acabou com todas essas civilizações. Pode ler isso aí. Foi a queda da Atlântida, foi da queda de Roma, foi da queda de ordens iniciáticas seríssimas. Tudo que ele disse está bem corroborado pela história. Bem corroborado. Não foi o Jorge que disse, a história está falando. E realmente... Não, e até porque eu sou discípulo. O que eu digo é o que eu aprendo. Exatamente. Né? Eu digo, a história está aí para corroborar com isso. Eu, assim, a máxima certeza que eu tenho é que eu sou ignorante. Né? E a primeira máxima certeza. E a segunda máxima certeza é que eu faço todo o possível na minha vida para deixar de ser tão ignorante. Isso aí, é o que a gente faz. Que às vezes a gente pode dizer, não, porque eles são exagerados, eles ficam falando isso aqui. Não, mas a história corrobora. Tudo isso aqui que se fala é comprovado, salvo algumas coisas que tem o mental... A grande deficiência da humanidade hoje é a cegueira. É isso aí, a cegueira. Ninguém quer ver. Meu brother querido, gelado. E hoje eu desliguei o ar-condicionado e ele continua gelado. Hoje está frio em Florianópolis, né? Tá, então, eu falei pro Grego, antes de vir aqui para o estúdio, eu fiquei aí no estacionamento Vejam e liguei só. o carro, né, com o ar quente no máximo, por 10 minutos respirando aquela sauna para me abastecer para vir pro frio, eu não acredito nisso. Para poder conversar com o cara. Porque, lá embaixo deve ser muito quente. E como o itinerário de Ió começa lá no Polo Norte e acaba no Polo Sul, né, e no máximo frio, então ele está acostumado já com o futuro. Eu não, eu sou do passado. É isso aí, terminar, o melhor negócio é acabar assim sorrindo. Gente, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.